Então nós vamos nessa noite falar sobre um outro assunto, que na verdade tem a ver também com a capacitação do cristão. Gostaria que nós temos ali na projeção o versículo, Gálatas 5, versículo 7, diz bem assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quando nós fomos para São Paulo recentemente para o casamento de uma sobrinha, nós, enquanto estávamos chegando na cidade de São Paulo, um pouco antes, caiu uma barreira na estrada. E essa barreira nos impediu de chegar na cidade de São Paulo no horário que nós havíamos marcado. Então nós tivemos algumas dificuldades e ficamos ali parados devido àquela barreira. Aí quando eu li esse texto aqui, eu pensei nisso que aconteceu comigo, com a Anitta e com o Adriano que estavam no carro. Nós ficamos ali parados, não somente nós, mas algumas pessoas também estavam ali paradas. Aí quando eu percebi esse assunto, me veio à mente esse texto. E me veio à mente também uma mensagem, um tema para essa noite, que é barreiras na caminhada cristã. Barreiras na caminhada cristã. Nós temos visto, irmãos, muitas pessoas que antes eram firmes na fé, pessoas que professavam a fé de todas as formas, oravam, faziam a sua leitura bíblica, davam testemunho da fé, e por algum momento parou, esfriou, estagnou, ficou parado no tempo. Aí me vê esse texto, barreiras na caminhada cristã, e muitas pessoas corriam bem. O que impediu de que essas pessoas continuassem a carreira cristã? Corriam muito bem e mais algum momento pararam. O apóstolo Paulo faz essa pergunta: quem vos impediu? E no versículo mais à frente, no versículo 8, se você puder abrir sua Bíblia agora, no versículo 8 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo ele faz uma seguinte afirmação, que é muito importante. Ele coloca assim, que no versículo 8, que esta persuasão, ou seja, isso que está acontecendo com vocês, ó crentes gálatas, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão não vem de Deus, ou seja, não é Deus que impediu com que aqueles crentes corrissem, caminhassem, continuassem a carreira cristã. E nós percebemos que muitas pessoas culpam a Deus pelo fato de terem parado na fé. Vocês já viram aquelas pessoas que chegam para você e falam: olha, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais orar, porque eu fiz tudo isso, mas começou a acontecer muitos problemas na minha família, começou a acontecer muitos problemas no meu trabalho, aí eu não consigo mais continuar. Pararam no tempo, pararam a caminhada cristã. Muitas pessoas culpam a Deus. E o apóstolo Paulo diz claramente no versículo 8 que esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Não vem daquele que vos chamou. Então Deus não é o culpado se nós estamos aqui nessa noite meio que estagnados na nossa carreira cristã. Deus não é o culpado por você ter parado, por você ter esfriado na sua fé. Então é bem interessante nós darmos essa pausa quanto à armadura do cristão, porque muitas vezes nós estamos colocando a armadura, mas não estamos preparados ali intimamente, ou seja, interiormente, para receber essa armadura. É até interessante. A gente recebe muitos alimentos, mas será que nós estamos preparados para receber? Muitas pessoas estão ali sendo alimentadas através da palavra, mas muitas vezes não estão assim preparados. Porque existem algumas barreiras que têm impedido que eles caminhem, que eles consigam caminhar para frente. E muitas pessoas começam primeiro culpando a Deus. Existem muitos personagens que tentam impedir ou colocar barreiras na nossa caminhada cristã. Existem muitas barreiras. Eu gostaria de destacar nessa noite apenas 3, que é bastante comum de cada um de nós. E o primeiro que eu gostaria de destacar é o diabo. Ele é o principal criador de barreiras na vida do crente. Vocês concordam com isso? Que o nosso principal inimigo, o diabo, ele tem criado barreiras na vida do cristão. Ele tem criado de diversas formas, desde o início da humanidade.
o diabo tem colocado barreiras. E quer ver ele ficar muito preocupado é quando a igreja está reunida, quando a igreja está orando. Agora, esse cântico que nós cantamos agora, ele fica muito perturbado. E eu entrego tudo a Ti, ó Deus. Tem muitas pessoas entregando a sua vida a ele, ao diabo. Porque nós podemos ver na Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 4, na parte A do versículo 4, diz que o diabo é o Deus desse século. E ele tem cegado muitos entendimentos para que as pessoas não possam ver a verdade. Tem muitas pessoas que ficam cegas pela ação do diabo. E até na vida do crente, ele muitas vezes coloca barreira. Ele não tem o poder de entrar na nossa vida. Creia nisso. Ele não tem o poder de habitar no seu corpo. Porque nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Amém? Amém. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você? Amém. Então, essa é a nossa segurança. Mas o diabo, ele tenta colocar algumas barreiras. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, falava, olha, eu quis ir até vocês, mas o diabo me impediu de caminhar, de continuar essa caminhada, essa viagem. Então, muitas vezes, você pode perceber que você vai fazer algo, alguma atividade para Deus, e começa a acontecer algumas barreiras, alguns impedimentos de você continuar caminhando. E creia nisso, que o diabo, tem uma passagem lá de 1 Pedro 5,8, que diz que ele anda como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós, como cristãos, devemos estar ali firmes, diz lá o texto, vigiai, sede sóbrios. Você está sóbrio como crente? Você está vigiando, porque o nosso adversário, que é o principal, que tem tentado nos derrubar de diversas formas, tem buscado nos tragar. Ele tem rugido como um leão. E o interessante é que quando fala de leão, a Bíblia refere-se a leão, a Jesus Cristo também, né? Ele é o leão da tribo de Judá. E quando fala que dessa característica do diabo, que ele anda rugindo como um leão, o rugido do leão é o mais forte da selva. E o interessante, eu vi um estudo sobre isso, que fala que os outros animais têm muito medo, muito maior do leão fisicamente falando, do que do rugido dele. O rugido é que mais causa medo. Então, nós muitas vezes ficamos atentos ao rugido do leão e esquecemos de temer a Deus. É bem interessante isso. Então, ele anda ao nosso derredor, buscando aquelas pessoas que estão meio que fracas na fé, que estão meio que paradas, meio que estagnadas na fé. Então, nós temos essa exortação da palavra de Deus. Nós devemos olhar, vigiar, ficar firmes da fé. Um outro texto diz também, lá em Efésios 4, 27, que fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. Não demos lugar ao diabo. Quando Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, de repente o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, chegou para Jesus Cristo e falou algo lá. E Jesus Cristo falou, apartai-vos de mim. Porque ele estava agindo ali, dando lugar ao diabo nas suas atitudes. E muitas vezes nós estamos dando lugar ao diabo com as nossas atitudes também. Então nós temos que vigiar. Em Efésios 6,12 fala, porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Nós lutamos contra as hostes, contra as potestades do ar que estão nos cercando. Então esse principal inimigo do crente, o diabo, ele tem tentado criar barreiras para o nosso crescimento espiritual, que impede, você não consegue ver mais à frente, você fica parado ali, estagnado, sem caminhar. Não culpe a Deus da sua forma fria de viver. Porque o nosso principal inimigo tem colocado barreiras. E nós temos um texto que diz, lá em Tiago 4,7, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. A segunda personagem que faz com que muitos crentes parem na sua caminhada cristã são pessoas inimigas do bem. Essas pessoas inimigas do bem criam barreiras em nossa caminhada cristã. Aí, quando eu parei nesse ponto aqui, eu fiquei refletindo, o que eu posso falar, ó Deus, para a nossa igreja? Aí Deus falou primeiramente a mim.
E diz no versículo 9 de Gálatas 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta, diz bem assim: um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de fermento. Primeiro ele fala que Deus não foi o culpado dessa persuasão, desse crente ter parado de caminhar. Mas ele fala mais à frente, um pouco de fermento leveda a massa toda. Para quem faz aqui bolo, sabe que quando você, ou pão, sabe que quando você coloca um pouquinho só de fermento, ele cresce. Sem fermento a massa não cresce. Então, quando se coloca fermento, aquele fermento ele vem ali para estragar aquela massa e ao mesmo tempo fazer com que ela incha, com que ela fique inchada, fique grande. Então nós temos ali, assim como uma pequena quantidade de fermento é suficiente para levedar o pão, assim também acontece no meio cristão. Nós temos muitas pessoas que são fermentos, que têm tentado estragar a nossa fé, a nossa carreira cristã, a nossa caminhada cristã. Tentam fomentar, tentam, de alguma forma, nos fazer parar na nossa caminhada cristã. Criam algumas barreiras. Existem pessoas que são especialistas em destruir a estima do próximo. E muitas vezes tentam destruir com ameaças. Lembra do caso de Jezabel, lá com o profeta Elias? Depois de ele ter lutado, depois de ter matado 400 profetas de Baal, corajosamente enfrentado eles, mas com a palavra de Deus, ela falou: olha, amanhã eu vou ter a cabeça de Elias aqui. Diga isso para ele, somente com ameaça. Aí Elias ficou perturbado, parou na sua caminhada com Deus, assentou-se e ficou ali esperando. E muitas vezes acontece isso conosco também. Acontece conosco, porque as pessoas têm nos ameaçado. Olha, se você continuar indo naquela igreja, o nosso relacionamento acabou. Se você continuar servindo a Deus, continuar lendo a Bíblia, para de ler esse livro aí, muitas pessoas falam. Aí, com isso, as pessoas têm visto barreiras. Você tem sido ameaçado a parar a sua carreira cristã? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas eu acredito que muitos de nós, quando convertemos e chegamos em casa falando: olha, pai, mãe, agora eu sou salvo em Jesus Cristo, aceitei a Cristo como Salvador. Isso aconteceu comigo em 1985, quando eu cheguei em casa e falei para minha esposa: me converti. E ela falou: o que vai ser de nós dois agora? Como é que vai ser a nossa convivência em casa? Ela católica, eu era católico, aquele católico que não ia na igreja, né, só de nome. Aí quando eu cheguei para ela e falei que tinha me convertido, ela perguntou: primeira coisa, como é que vai ser o nosso relacionamento agora? Aí eu disse para ela: nós vamos orar. Aí já tinha lá o princípio da oração, da conversão. Vamos orar. Aí o pastor que me discipulou sabiamente ia em casa fazer o discipulado. E a cada dia que ele ia, ele fazia questão de ler a Bíblia próximo dela, para que ela pudesse ouvir. Ela começou a ouvir aquilo e começou a ouvir. Aí eu falei: na próxima vez você faça algumas perguntas para ele. Ela foi ouvindo e fazendo perguntas para ele. Aí com o tempo, 3 meses depois, ela se converteu também. Isso já fazem 25 anos. E depois dela veio meus filhos, e graças a Deus, como diz lá em Atos, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Amém? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e crer nisso. Nós sabemos que muitas pessoas têm tentado parar a nossa caminhada cristã de diversas formas. Provérbios 6, a partir do versículo 16 até 19, ele relata ali que existem 6 coisas que Deus detesta. Vamos abrir comigo lá em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. E interessante que nesse texto aqui que nós vamos ler agora, Deus fala que 6 coisas ele detesta, mas a 7ª ele abomina. E veja só o que diz o texto. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente.
coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a pior de todas aqui, e o que semeia contendas entre irmãos. Será que nossa igreja tem isso? Pessoas semeando contendas entre irmãos? E o interessante, irmãos, que quando eu olho para isso aqui, eu penso o seguinte, que muitas pessoas agem e muitas vezes não percebem que estão semeando contendas. E quando você semeia contendas, sabe como acontece? Você chegar para o ouvido de um irmãozinho e começar a falar, olha, eu não concordo com o que está sendo feito. Eu não concordo com essa ação. Mas em vez de chegar para a liderança e falar, começa a fomentar, como fermento. Começa a tentar desestruturar aquelas pessoas que dão ouvido, né? Acabam dando ouvido, e aquelas pessoas que muitas vezes são fracas na fé acabam caindo, acabam sendo levadas a esse tipo de pensamento também. Então, há 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª, Ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Então, essa 7ª coisa aqui, irmãos, eu espero em Deus que nós não tenhamos na nossa igreja. Se tiver, em nome de Jesus, pare de fazer isso. Porque você não está contribuindo para o crescimento da sua igreja, para o seu crescimento espiritual também. Porque ao tempo que nós estamos aqui, nós já vimos passar muitas pessoas que fizeram isso e Deus não permitiu, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Nós não somos pessoas insubstituíveis. Deus, Ele sabe que a obra é dele. Então, existe um terceiro personagem que faz com que nós paremos a nossa carreira cristã, que eu achei interessante quando eu preparava. Nós mesmos, muitas vezes, criamos barreiras em nossa caminhada cristã. Você acredita nisso? Nós mesmos somos os responsáveis, muitas vezes, para nós pararmos na nossa caminhada cristã. O diabo não é culpado de tudo, não, viu? Ele é o pai da mentira, ele que semeou o pecado, sim. Mas nós mesmos somos culpados, muitas vezes, de pararmos a nossa caminhada cristã. Muitos crentes colocam barreiras em si mesmos para o seu crescimento espiritual. Muitas vezes, eles se cercam, sabe por quê? Pelo ativismo. O ativismo. É ativismo de segunda a sexta-feira, sábado, ao invés de descansar, começa a carregar pedra, no domingo, aquela atividade toda, ao invés de dedicar o dia ao Senhor, nós não conseguimos, né? Então, como a irmã Cláudia estava aqui agora há pouco louvando a Deus e regendo, percebia que o povo estava meio cansado, né? Eu acredito que muitos aqui, hoje é um domingo atípico, né? Nós fomos levar nossos pais para almoçar fora, né? Os pais ficaram em casa, né? Tranquilo, durante a tarde, descansando, né? Veio para casa, limpou um pouco assim, tirou um pouco do bolo que tinha comido, né? E veio para a igreja. Não, nós fomos envolvidos nesse dia de domingo com muitas atividades. E quando chega na segunda-feira e começa lá de manhã cedo, leva o filho para a escola, para o cursinho, à tarde faz mais uma outra coisa, e assim vai. Atividade muito grande. Aí depois chega à noite e vai estudar também, aí vai dormir tarde e acorda de manhã cedo. Né? E quando chega no culto começa a cochilar. Espero que ninguém esteja cochilando nessa noite. Mas é o que acontece, é atividade. Nós muitas vezes nos cercamos do ativismo, de muita atividade. E tudo isso gera o quê? A pessoa não lê a Bíblia, começa a desprezar aquilo de mais precioso que ele tem, que é o manual de Deus para a sua vida. Ele começa a não orar mais, ele não começa a sentir aquele desejo de vir à casa de Deus. Isso é uma barreira que nós mesmos colocamos. Quando você para de ler, quando você para de orar, quando você para de vir à igreja, você está colocando uma barreira no seu crescimento espiritual. Quando visitamos uma família ou um casal que está com problemas no seu relacionamento, a primeira pergunta que eu faço, o pastor Marcos ou os conselheiros fazem, como é que está a sua vida de oração? A pessoa fala, eu não tenho orado. Tem lido a Bíblia? Não. E aí? Então está aí o resultado. Se você não tem buscado a oração, não tem buscado a leitura da palavra de Deus, consequentemente, a tendência é você mesmo criar aquela barreira para a sua caminhada cristã. E muitas pessoas fazem assim. Ou ficam firmadas também no passado. No seu passado. No passado de pecados. Esquecem de que a palavra de Deus diz que todas as coisas passaram.
Todos os nossos pecados já foram apagados por Jesus Cristo na cruz. Aí nós vamos tentando pegar ele de volta. Não desenterre aquilo que Deus já enterrou. E quando Cristo morreu na cruz por nossos pecados, depois ele foi sepultado e ressuscitou, ele estava ali nos libertando de todos os nossos pecados. Amém? Amém. Tantos presentes como passados quanto futuro. Então nós temos a garantia, o selo de Deus em nossa vida, que é a salvação em Jesus Cristo. E muitas pessoas ficam presas ao passado. Aí o diabo, que é aquele nosso principal inimigo, começa a nos acusar, a nos fazer lembrar do nosso passado, trazendo a memória. E nós temos que olhar para ele e falar, olha, o seu futuro é no lago de fogo. Então nós temos que olhar para isso, irmãos, e nós muitas vezes colocamos barreiras em nossas vidas. Nós mesmos somos responsáveis por pararmos a nossa caminhada cristã. E muitas pessoas também ficam firmadas, sabem em quê? Nas suas limitações. Sabe aquela pessoa que fala, olha, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo, não me chame para fazer qualquer coisa na igreja que eu não tenho capacitação. Eu não sou capaz de fazer. E começa a olhar para as suas limitações. E ficar firmada nas suas limitações e não consegue caminhar. Eu não consigo testemunhar de Deus, não consigo falar de Cristo para ninguém. Aí você pergunta, você tem orado, você tem lido a Bíblia? Não. Como é que você vai falar daquilo que você não conhece? Que Deus nos chamou para a salvação, não apenas para ser salvos e ficarmos sentados, ficarmos apenas com a nossa Bíblia lá em casa, bonitinha, parada. Ele nos chamou para que nós meditemos na palavra de Deus. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, abre comigo lá. Josué 1, 8. Veja o que diz, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Diz assim o texto: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Amém? Deus está contigo. Só que como você vai saber se Ele está com você se você não ler a palavra dEle, não sabe o endereço de algumas referências da palavra de Deus? Então, por isso que muitas pessoas falam, mas eu não consigo fazer isso. Mas você tem meditado na palavra de Deus? Mas meditado mesmo, não é somente ler e não meditar na palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus de capa a capa, mas não meditam. Conhecem a palavra de Deus, como vi esse tempo atrás, mas não conhecem o Deus da palavra, que é muito mais importante. Nós temos que ter a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, para que quando nós formos falar para alguém lá fora, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos fará lembrar daquilo que Deus tem nos dito. Ele tem nos dito através da palavra dele. Então, nós muitas vezes somos responsáveis por criarmos barreiras. Ficamos firmadas muitas vezes em nossas limitações. 1000 pessoas podem falar que você não presta, 1000 pessoas podem falar que você não serve para nada, 1000 pessoas podem falar que você é um miserável, mas apenas uma pessoa pode fazer com que você realmente fique para baixo. Sabe quem é? Alguém sabe quem é essa pessoa? Você mesma. Você mesma. Enquanto a pessoa fala e você não está ali, você está firmado na palavra de Deus, você está firme, mas quando você recebe aquilo para você e começa a pensar, olha, realmente eu sou mesmo miserável, eu sou um coitado, e fala, diante de Deus nós somos sim. Mas quando estamos com a palavra de Deus em nós, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos o poder vindo de Deus. Aí quando você acredita nisso, que realmente você é miserável, a gente começa a ficar achando que não prestamos para nada mesmo. E a gente vê em muitos casamentos, um cônjuge anulado, o caráter totalmente parado. Aquela autoestima não existe mais. A pessoa tem ali, fica estagnada no relacionamento conjugal. Porque aquela pessoa anula o outro. Acaba anulando o outro.
Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que perceber que nós somos muitas vezes responsáveis por parar com a nossa caminhada cristã. Nós muitas vezes agimos dessa forma. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e rejeitar esse tipo de situação, esse tipo de pensamento. Por isso a palavra de Deus nos diz, eu gostaria de pedir para que vocês abrirem suas Bíblias nesse momento, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Ela nos recomenda a não nos desfalecermos. Diz assim o texto: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Como nós podemos renovar o nosso interior? Através da leitura diária da palavra de Deus. A nossa fé ela vai crescendo através da leitura diária da palavra de Deus. Embora o nosso exterior esteja se consumindo, as rugas estão chegando, os cabelos estão caindo, né? Estamos nos consumindo. Nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos. O que nós deixamos para a posteridade são os nossos filhos, e como diz a palavra de Deus, os filhos dos nossos filhos, e assim vai. E deixamos também a lembrança. E a palavra de Deus vive, ela permanece em nossa vida. Então, irmãos, nós temos que crer nisso também. Então, nós não devemos desfalecer. Um outro texto de 1 Coríntios 15, 58, mais um pouquinho atrás, ali é bem interessante, está bem próximo. 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de quem? Na obra do Senhor. A obra não é nossa, é o que eu falei agora há pouco. Aquelas pessoas que tentam colocar empecilhos para a nossa caminhada, nós sabemos que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você está trabalhando para Deus, saiba que o seu trabalho não é vão. Deus vai te dar o galardão, Deus vai te dar a recompensa, não aqui na terra. O nosso galardão está guardado lá no céu, se nós estivermos vivendo segundo a vontade de Deus, segundo os princípios dos seus mandamentos. E mais à frente um pouquinho, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, um outro texto, Hebreus 12, 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a recomendação do autor de Hebreus aqui é que nós devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, uma das barreiras que nós colocamos é a prática do pecado. E nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, se nós agimos com pecado. Então, são 3 situações que colocam as barreiras em nossas vidas. Primeiramente, o nosso principal inimigo, o diabo. Primeiramente, são aquelas pessoas que são inimigas do bem. E muitas vezes nós mesmos somos as pessoas que colocam barreiras para a nossa caminhada cristã. E como aplicação final dessa mensagem, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta e uma afirmação. Existem muitas barreiras que impedem a sua carreira cristã? Existem muitas barreiras que têm impedido o seu crescimento cristão? E uma afirmativa. O convite de Deus é apenas um. Olhe para Ele. Não olhe para os problemas. Não olhe para a tempestade. Nós temos um exemplo do apóstolo Paulo, que estava caminhando nas águas quando Jesus Cristo chamou ele. Um homem assim comum como nós. De repente, Jesus Cristo falou: se tem fé, venha caminhando sobre as águas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas de repente ele começou a olhar em volta. Olhar para a tempestade, o vento forte. Tirou os olhos de Jesus Cristo, ou seja, deixou de olhar para Jesus Cristo e começou a afundar. É assim que acontece na nossa caminhada cristã. Quando nós tiramos os olhos de Deus, ou seja, deixamos de olhar para Ele, deixamos de visualizar a face de Cristo, a nossa carreira cristã começa a afundar. Nós começamos a submergir. E foi assim que aconteceu com Pedro.
E quando ele estava ali caindo, já quase afundando, ele pediu socorro, e Jesus Cristo prontamente atendeu. E nós temos um Deus de perto, não é um Deus de longe. Isaías fala que Deus ele não está surdo, que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida, que não possa salvar. Ele está ali pronto para nos salvar. Mas basta nós não andarmos em pecado, como diz lá em Hebreus. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, olhar para Ele, que é o autor, diz o texto lá no versículo 2 de Hebreus, fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para que nesse momento você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos.